Então, dando continuidade aí a tudo que a gente vem falando, né? A gente vai falar sobre placas estabilizadoras. Eu não sei se vocês conhecem, vocês já viram uma placa estabilizadora ou alguém faz uso de alguma placa para bruxismo. Vocês conhecem? Alguém não sabe o que é uma placa estabilizadora? Alguém usa uma placa Não, estabilizadora? sei que é não. Eu lembro que você falou um pouco dela como terapia alternativa, acho que foi na última aula que você teve com a gente. Isso, exatamente. Na verdade, é uma das terapias para controle da parafunção, né? Do bruxismo. E aí a gente ficou de ver hoje sobre as características da placa, sobre alguns mecanismos de ação, mas independente de conteúdo da aula, alguém conhece, alguém usa, porque sempre tem algumas questões relacionadas à placa e eu queria entender se vocês já têm algum tipo de ideia, alguém já viu uma placa, alguém usa Meu namorado usa. uma placa rígida. Sim, aquela transparentezinha, que ele fica mordendo a noite inteira. Na verdade, quando eu falo rígida, transparente, ela pode ser uma de silicone. A ideal de bruxismo é uma placa rígida de acrílico, por isso que eu estou perguntando. Depois Eu você acho que é quer. assim mesmo. Isso. Então, Eu uso a molinha, eu uso a de silicone, que a oi? rígida eu não consegui. Tayane, a rígida eu não consegui me adaptar. Nossa, o negócio me machucava, me incomodava e eu não consegui. Aí eu fui pra de silicone. Que não é a placa ideal para o bruxismo. Na É, verdade, ela pode até piorar, né? Essa aham, placa de silicone, ela não serve para controle de parafunção. Na verdade, quando você usa uma placa de silicone ou de acetato, você até protege os dentes em parte de um desgaste só. Porque uhum, se você realmente ranger e não apertar, na verdade, quando a gente fala do ranger, você desgastaria o seu dente. Quando você tem qualquer dispositivo, seja ele de silicone rígido ou de acetato, ele vai fazer uma pequena proteção inicial, depois ele vai rapidamente perfurar. Tá? Se você uhum. realmente ranger os dentes, ele vai perfurar rapidamente. Mas ele não vai proteger os seus dentes de uma fratura ou de um apertamento, não vai ter nenhum tipo de ação de todas as características que a gente vai conversar hoje sobre as placas, tá bom? Então, na verdade, essas placas resilientes, elas são contraindicadas até no caso das parafunções. E a questão da adaptação da placa, machucar é difícil. Então, a gente tem que entender exatamente o que machuca. Você pode ter uma dificuldade de adaptação, porque é uma placa rígida, que tem uma certa espessura, mas machucar, ela não tem nada para machucar. Então, teria que dar uma checada, né, nesse dispositivo em relação a algum ajuste que possa ser feito em relação a machucar o paciente, tá bom? Que ela é lisa, ela é polida, ela não tem nenhuma aresta, não tem nenhuma ponta, mas realmente alguns pacientes têm uma dificuldade inicial de adaptação da placa, mas depois que os pacientes se adaptam, a gente não tem nenhum grande tipo de problema em relação ao uso dessa placa, tá? E a placa estabilizadora, ela pode ser, existe a placa superior e inferior, tá? O paciente usa ou uma ou outra, não é uma placa que envolva as duas arcadas, na verdade. A gente usa mais, ela é mais empregada, né? A gente emprega mais na arcada superior. Em algumas ocasiões, a gente pode até indicar a inferior, quando aquele paciente tem alguma exigência estética, porque ele quer usar durante o dia, por conta de um apertamento diurno que ele não consegue controlar sozinho. E aí a placa inferior, ela é mais estética, né, porque não aparece. A facilidade maior talvez para falar, quando o paciente tem que usar durante o dia. Mas a que a gente mais indica, a mais utilizada no caso é a placa superior, tá? Então essa seria a placa estabilizadora superior, lisa, completamente plana, sem edentações, porque o nome é placa estabilizadora. Então ela tem que ser plana, ela tem que ser lisa e ela não tem edentações. Por quê? Porque quando você tem edentações, você não causa uma desprogramação muscular. E aí o paciente ele tende a buscar uma estabilidade oclusal. Então, quando você não tem a placa e morde, você tem uma oclusão, você tem uma máxima intercuspidação, como vocês já viram antes. Quando a gente utiliza uma placa, a gente quer perder esta estabilidade oclusal. A gente busca
uma estabilidade ortopédica. Vocês lembram sobre os conceitos de estabilidade ortopédica, de relação cêntrica? Então, quando a gente busca uma estabilidade ortopédica, ou seja, do côndilo numa posição ideal ou ortopedicamente estável na articulação temporomandibular, dentro da fossa, né, na fossa articular, a gente quer uma placa então lisa para que a gente possa buscar essa não ter, né? A gente não quer que a gente tenha essa estabilidade oclusal. Então, a gente não quer que tenha edentações, porque quando a gente tem uma placa edentada, a gente tende a levar a mordida para aquela posição e aí é como se a gente estivesse sem a placa estabilizadora, ok? Nós vamos falar sobre alguns mecanismos de ação e algumas indicações da placa estabilizadora. Então, como nós já vimos nas classificações de disfunções temporomandibulares, a gente divide as DTMs em articular e muscular, e ela pode ser indicada tanto para uma quanto para outra condição. E nós vamos ver o porquê que ela vai agir em cada uma e onde ela vai ser mais eficaz, tá? Então, a gente pode indicar uma placa para DTM muscular e articular, mas já adiantando que ela vai ser mais eficaz, ela vai ter um resultado mais positivo nas DTMs articulares que nas DTM musculares. Outros diagnósticos associados à DTM, alguns tipos de cefaleia, como cefaleia de tensão, por exemplo, zumbido somatosensorial também, ou seja, zumbidos que não tenham causas sabidas, como otorrinolaringológicas, por exemplo. Se a gente tem um zumbido que a gente chama de somatosensorial associado a uma disfunção temporomandibular, a gente também tem um resultado positivo com o uso da placa estabilizadora em alguns pacientes. Também pode ser indicada para controle do bruxismo do sono ou o bruxismo em vigília, tá? Então, são algumas indicações da placa estabilizadora. Nós vamos conversar sobre alguns mecanismos de ação das placas, sabendo que o mecanismo de ação não tem relação com a eficácia da placa. São algumas teorias que são utilizadas que são ditas, né, que são estudadas ao longo do tempo, que tentam explicar como essas placas funcionam nos pacientes. Para a DTM articular, ela funciona muito bem como, por exemplo, como redução de carga da articulação temporomandibular. No bruxismo pode existir a redução também da carga parafuncional através de um input periférico, a gente vai falar sobre isso, ou através da cognição do paciente, como eu falei, um paciente que tem um bruxismo em vigília e ele não consegue perceber ou não consegue controlar esse apertamento durante o dia sozinho, a placa, por exemplo, ela serve como uma ajuda para a percepção desse paciente que ele não pode apertar os dentes. Então, a gente usa como uma fase de uma cognição comportamental do paciente em relação ao uso da placa para não apertar os dentes, tá? Então, pelas teorias que nós vamos falar, nós temos algumas teorias ao longo do tempo que foram descritas para tentar explicar o motivo pelo qual a placa ela funciona, né? Como, por exemplo, a estabilização, a gente vai falar sobre todas elas, a estabilização da posição condilar, eliminação de interferências oclusais, diminuição da atividade parafuncional e redução de carga oclusal. A estabilização da posição condilar e a eliminação de interferências oclusais são conceitos mais oclusionistas, que estão relacionados mais a esses conceitos de oclusão que a gente viu e que não necessariamente acontecem dessa maneira, tá? Mas a gente vai explicar cada uma delas. Então, quando a gente fala em estabilização da posição condilar, é um termo muito utilizado quando a gente fala em prótese, né? Na prótese, a gente tenta buscar uma reabilitação do paciente com uma posição, reproduzindo uma posição da articulação temporomandibular. Então, quando o paciente perde, por exemplo, elementos dentários e que você não tem, por exemplo, a oclusão desse paciente, a gente tende a reabilitar esse paciente utilizando a relação que vocês conhecem, chamada de relação cêntrica. Então, a relação cêntrica, ela acaba sendo um termo hoje muito mais relacionado à parte protética do que a nossa área, que a gente chama hoje uma posição ortopedicamente estável, que é a melhor posição que o disco está estável dentro da fossa, né? Não necessariamente com o disco interposto, como a gente coloca quando a gente fala de relação cêntrica, que a gente busca
um côndilo posicionado na fossa com o disco interposto, e a gente sabe que nem todo paciente vai ter essa condição. Então, essa primeira opção de estabilização da posição condilar seria uma das mecanismos pelo qual a gente quer usar a placa para chegar com o paciente nessa posição. Mas isso é uma teoria e volto a dizer que não é mais hoje tão aceita assim. Lembrando que quando a gente usa, a gente tem aí a placa, a gente tende a buscar essa posição de estabilidade ortopédica, a gente tem o músculo, né, o tendão, que se insere na coronoide, que puxa essa mandíbula para cima, e a gente tem também o músculo masseter, que tende a levar essa mandíbula para cima e para frente, certo? O que resultaria aí em levar esse paciente para uma RC, o que livraria esse paciente de possíveis interferências oclusais, porque se acreditava que as interferências oclusais levariam um paciente, por exemplo, a ter uma possível disfunção temporomandibular. E aí vocês precisam lembrar daquela aula da relação oclusão-DTM para que a gente consiga entender aqueles conceitos e saber que isso não é hoje mais aceito, né? Mas se acreditava aí em relação ao uso dessas placas que a gente levava eliminaria, no caso, essas interferências, e isso é uma visão bastante oclusionista, onde a oclusão, a presença de interferências poderia levar a uma possível disfunção temporomandibular, por exemplo. E uma vez usando a placa e eliminando essa condição, levando o paciente para o conceito de relação cêntrica, que hoje a gente fala mais de uma estabilidade ortopédica, certo? A gente conseguiria alcançar esse objetivo. E aí, quando a gente fala em relação cêntrica, a gente teria essa condição, que seria o côndilo na fossa com o disco interposto, tá? Sendo que isso não é o que acontece na maioria dos pacientes. Então, quando a gente tenta manipular um paciente, a gente tenta levar ele para uma relação cêntrica, na verdade, para uma relação ortopedicamente estável, a gente, na verdade, quer eliminar o contato dentário, tendo como referência a posição desse côndilo nessa fossa articular, ok? Então, quando a gente pensa em essa estabilização da posição condilar, é como se a gente quisesse fazer com que exista uma posição articular coincidente com uma estabilidade oclusal, que seria o paciente que teria uma relação de MIH com uma relação cêntrica. E quando se coloca essa instabilidade oclusal, se acreditava então que uma possível interferência oclusal fosse capaz de gerar um fulcro, né, uma gangorra, e aí conseguisse tirar, né, com essa gangorra o côndilo da posição ideal que se fosse na articulação temporomandibular. E aí, uma vez que você colocasse uma placa estabilizadora, você conseguiria eliminar essa estabilidade oclusal e aí melhoraria a condição do paciente, sendo que a gente sabe que isso não é o que acontece. Nem todo paciente, por exemplo, melhora só com o uso ou com a ausência de uma interferência oclusal. Até porque a gente precisa relembrar que o paciente que tem função, né, durante o dia, por exemplo, durante um ciclo circadiano de 24 horas, o paciente ele passa só aproximadamente 20 minutos, por exemplo, com os dentes se tocando. Então, isso não seria suficiente para causar algum tipo de dano. Agora, quando o paciente tem uma parafunção, acreditava-se que ele aperta os dentes, ele pode ter alguma possível interferência, poderia ser capaz de causar um dano, tá? Mas não pela remoção, não pela presença da interferência e não pela remoção ou esse fulcro, ou causando alguma modificação da posição do côndilo na articulação temporomandibular, ok? Uma outra questão que envolve o uso da placa, e aí isso é bem importante em relação à DTM articular, é a remoção de carga dessa articulação. Então, quando eu tenho um paciente que aperta os dentes, a carga, a pressão que ele leva para essa articulação é muito alta, e isso sim pode levar a um prejuízo, a uma possível patologia, a um possível dano nessa articulação temporomandibular. Então, isso foi testado, né?
Então, em seres humanos despertos, o apertamento voluntário produz elevados níveis de pressão intraarticular. Estas pressões, elas ultrapassam a pressão dos capilares periféricos, podendo causar uma hipóxia temporária, então, seguida de uma reoxigenação ao cessar o apertamento. Então, quando eu aperto os dentes, a pressão dentro da articulação eleva, e isso pode fazer com que haja uma hipóxia dentro dessa articulação, e aí quando você para o apertamento, existe uma reoxigenação dessa articulação. E essa hipóxia pode levar ao quê? A liberação de radicais livres, tendo a presença deste sido confirmada no fluido sinovial de articulações alteradas degenerativamente. Então, essa hipóxia causada pelo apertamento, esse aumento da carga articular e essa geração de radicais livres pode gerar, por exemplo, um quadro de um processo degenerativo, né? Uma presença desses radicais livres dentro do líquido sinovial da articulação temporomandibular. E a pressão intraarticular durante o apertamento com a placa estabilizadora ocorre um decréscimo dessa pressão em cerca de 80%. Então, quando eu uso uma placa indicada num paciente que tem apertamento dentário e tem um diagnóstico de DTM articular, a gente tem uma redução de carga nessa articulação temporomandibular. Então, esse mecanismo de ação ele é bastante importante quando a gente fala de DTM articular. Tudo bem, gente? Ok? Quando a gente fala em eficácia das placas, existem 2 artigos muito importantes na literatura, são antigos, mas eles com pequena amostra, mas eles foram importantes para mostrar a eficácia das placas em relação a DTM, tanto articular quanto muscular. E aí a gente pode olhar aqui esse artigo de 1994, aí quando a gente fala de dor miofacial, a gente precisa lembrar que em 94 a gente não usava o DC. Ele é uma ferramenta recente. Antes do DC, a gente usava o RDC. Eu cheguei a comentar isso com vocês na aula da ferramenta, quando eu expliquei para vocês que ela foi originada do RDC de 1992. E naquela ocasião, a gente classificava como dor miofacial o grupo das DTMs musculares. Não era como hoje, que a gente fala da mialgia e subdivide em mialgia local, dor miofacial e dor miofacial com referência. Então, quando eu coloco aqui dor miofacial, era segundo o RDC e aí englobava o grande grupo das DTMs musculares, ok? Contra um outro estudo que mostrou, que fez também o uso da placa contra o placebo, que eu vou explicar isso para vocês, só que apenas numa DTM articular. Então, uma grande questão desse estudo é que foram 2 estudos em grupos distintos, né? Não foi aplicada a mesma terapia com os grupos para a gente poder comparar isso, mas quando a gente usa uma placa estabilizadora no paciente que tem um diagnóstico de DTM muscular versus uma placa palatina, que seria o placebo, ou seja, um paciente que usa um dispositivo que não tem, vou mostrar a foto para vocês, mas ela não tem a cobertura oclusal, então a gente chama isso de um placebo, uma placa palatina. Uma placa estabilizadora era utilizada 8 horas ou 24 horas por 8 semanas contra uma placa palatina 24 horas por 8 semanas. Já no trabalho que colocou a placa estabilizadora e também uma placa palatina por 10 semanas, na verdade, só à noite, para DTM articular, tá? Então, a gente usou a placa estabilizadora e o outro grupo usou uma placa palatina, que seria um grupo controle. Essa é a placa placebo, ou seja, o paciente usa um dispositivo que parece uma placa, mas que não tem a recobertura oclusal, a espessura da placa adequada. Na verdade, adequada não, nenhuma, né? Aqui no caso, o paciente, ele tá... Vocês estão me ouvindo? Que tá dando que minha internet está instável. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá picotando, mas tá dando para entender. Melhorou? Deixa eu só dar uma olhada na internet aqui. Mas acho que agora melhorou. Melhorou, parece que sim. Se ficar ruim, vocês me chamem aqui, porque se alguém escrever eu não vou conseguir ler, porque o chat não está aparecendo para mim, tá bom?
Então, essa seria a placa placebo, tá vendo? O paciente morde os próprios dentes, ela só tem um acrílico, mas ele não tem espessura, não é uma placa lisa, não tem nenhuma implicação em relação ao uso dessa placa. Então, ela é uma placa placebo. Quando a gente avalia, né, esses estudos, eles foram mediu-se o resultado, né, pela escala VAS de dor, pela qualidade de vida, e o outro de DTM articular incluiu sintomas subjetivos e sensibilidade também do paciente à palpação, ok? Então, a gente, como resultado, é muito interessante, porque quando a gente pega o grupo de DTM muscular, todos os pacientes melhoraram, todos, ok? Todos os pacientes na avaliação seguinte, eles melhoraram, independente do grupo que eles estavam encaixados. Todos os pacientes melhoraram. O que isso significa para a gente? Porque o paciente com DTM muscular, ele melhorou a partir do momento que foi instituído um determinado tipo de terapia, independente de qual tenha sido isso. Pode ter sido uma melhora pela relação do profissional-paciente, por ele estar, né, na verdade, ele está tratando, por ele ter iniciado ali uma terapia com algum tipo de dispositivo, ok? Já o paciente com o uso da placa estabilizadora para DTM articular, todos melhoraram, mas o grupo que usou a placa estabilizadora teve uma melhora muito maior do que os pacientes que estavam no grupo controle. Isso mostra que a importância, por exemplo, da redução de carga, quando você tem uma diminuição e a eficácia da placa é maior no grupo que tem realmente uma DTM articular e que usa a placa que seria adequada. Já isso também tem a ver, gente, com o fato da DTM articular ser algo mais periférico. Então, assim, a gente tem um resultado mais positivo. Agora, quando a gente pensa em prognóstico, quanto maior o tempo de dor, por exemplo, de diagnóstico doloroso desse meu paciente, pior o prognóstico com terapias periféricas, porque aí eu já posso ter uma sensibilização do meu sistema nervoso central, o que diminui a minha resposta a uma terapia local. Tá? Então, quando a gente tem um paciente crônico, um paciente de muitos anos, por exemplo, de dor, a gente já não tem uma resposta positiva quando a gente usa uma terapia local, por exemplo, que a gente pode dizer que seria uma placa estabilizadora, ok? Então, a gente tem uma resposta na DTM muscular com algum tipo de terapia. Então, o paciente ele melhora, mas as placas não são tão indicadas para DTM muscular quanto são para DTM articular. Quando a gente consegue relacionar um possível apertamento dentário, por exemplo, mais recente, de curto prazo, com uma mialgia local, por exemplo, a gente consegue ter um bom resultado com a indicação de uma placa estabilizadora. Por quê? O paciente tem um problema que é mais recente, que não tem envolvimento do sistema nervoso central, não tem uma sensibilização daquele sistema nervoso central, e aí a gente consegue uma resposta mais positiva desses pacientes com placa quando a gente usa uma placa, por exemplo, uma mialgia local. Quando a gente já tem uma resposta de uma dor miofascial com referência, por exemplo, que já é um processo que já envolve uma sensibilização do sistema nervoso central, existe uma liberação de neurotransmissores naquele local que já leva a uma sensibilização do sistema nervoso central, com respostas em outros locais, como é a referência da dor, a gente já não tem uma resposta tão positiva só com o uso da placa estabilizadora. Normalmente a gente indica porque o paciente também tem associado uma parafunção, e aí a gente acaba indicando a placa pela presença da parafunção em conjunto ao diagnóstico de disfunção temporomandibular, ok? E é muito interessante quando a gente pega os pacientes que estão num grupo controle, por exemplo, na DTM articular, e pede para ele, pergunta se ele quer trocar de grupo, se ele quer ir para o grupo que usa a placa. O paciente que eles estão submetidos a esses estudos, eles não sabem qual grupo eles estão. Eles recebem a placa placebo e a placa estabilizadora, mas o paciente ele não sabe em qual grupo ele está. Ele não sabe que o dispositivo que ele usa é o dispositivo placebo ou não. E aí, quando você pede para o paciente, pergunta, né, se o paciente do grupo controle ele quer trocar de grupo,
Normalmente os pacientes, na verdade, do grupo de DTM articular, eles querem trocar. Porque eles sabem, eles acham que eles podem ter uma melhora maior quando eles trocam de grupo. Então, isso é um outro demonstrativo. Então, ou seja, quando você troca os grupos da DTM articular, de uma placa placebo para uma placa estabilizadora, todos os pacientes querem trocar pelo outro dispositivo de placas novas. E aí a gente continua tendo aí um resultado, então, melhor ainda quando esses pacientes do grupo controle mudam para o grupo que usam a placa estabilizadora, tá? Letícia. Oi. Pode perguntar. Oi, travou. Peraí, Não, porque tá travando. vou trocar. Não tá dando para entender. Desculpa, gente, eu não. Agora vocês estão me ouvindo? Oi. Oi. Oi? Agora voltou. Eu troquei a internet, aí caiu e voltou. Vê se tá bom. Melhor, agora tá melhor. Tá bom? Estão me ouvindo agora? Professora, eu acho que ainda tá travando. Ainda tá travando, Letícia. De repente aqui a internet deu uma. Meu sinal tá cheio, gente. Deixa eu. Peraí, só um minutinho. Eu sempre penso que é a minha internet que caiu. Aí bate uma medo. Oi, gente. E aí? Parece que tá melhor. Bom, vamos ver. Não posso ficar sem internet no momento. Só me digam aqui aonde vocês não ouviram mais nada, porque agora eu não sei. Quando eu comecei a falar do trabalho aqui, vocês ouviram? Sim, tava mais para baixo, Letícia. Tava num quadradinho pequenininho vermelho. Professora, estava falando quando os pacientes resolvem mudar Tá, mas antes vocês do entenderam placebo. quando eu estava falando do uso da placa estabilizadora do grupo controle para DTM articular e muscular, todo mundo entendeu? Aí eu mostrei a placa placebo, falei que dos grupos da DTM muscular, ambos melhoraram com o uso da placa, certo? Sim. Tá? Todos os pacientes melhoram com o uso da placa. E aí uma coisa importante, gente, para a gente falar, que isso realmente acontece, tá? E quando a gente consegue determinar, por exemplo, que existe uma parafunção que esteja em conjunto com essa DTM muscular, a gente está colocando a placa e o paciente tende a ter uma melhora quando a gente associa com a parafunção. Mas se a gente olha a literatura, isso é uma verdade a curto prazo. Porque quando o paciente passa de 2 a 3 meses, ele passa a se adaptar a essa placa. Então, quando a gente indica, por exemplo, uma placa estabilizadora para um paciente que tem uma DTM muscular e tem uma parafunção, por exemplo, de apertamento, né? Que está mais relacionada à DTM, o que é ruim para o paciente de disfunção temporomandibular é o apertamento dentário e não o ranger dos dentes, né?
O ranger dos dentes é ruim porque desgasta os dentes, mas em relação a DTM, o que é prejudicial é o apertamento. E aí, quando passa 2 a 3, de mais ou menos uns 2 meses, né, de 4 a 8 semanas, mas basicamente 2 meses, a gente tende a ter uma piora novamente do paciente, porque o paciente ele se adapta à placa, ele se adapta àquela nova dimensão vertical, ele se adapta à estabilidade oclusal, embora a placa tire a estabilidade oclusal que a gente falou, né? Eu não tenho edentação, então eu diminuo a estabilidade oclusal, mas a partir do momento que eu boto uma placa que se mantém por um tempo, aquela passa a ser a nova estabilidade do meu paciente. Então, quando a gente fala em parafunção, quando eu uso a placa para parafunção, a gente tem uma eficácia reduzida de tempo. A gente pode falar que ela seja eficaz em curto período de tempo, tá? Então, o que a gente faz muito quando a gente indica um paciente para usar a placa para DTM muscular ou para parafunção, a gente tende a fazer um reajuste dessa placa estabilizadora a cada 2 a 3 meses. Eu costumo marcar com o paciente a cada 3 meses e explico para ele que a partir de 2 meses a gente já pode ter uma adaptação do paciente àquela terapia, a gente precisa fazer novos ajustes. Quando eu explicar para vocês a aula prática, vocês vão ver que para cada dente a gente tem um ponto de contato nessa placa estabilizadora. E aí, quando a gente fala em ajuste, num primeiro ajuste, a gente vai fazer com que essa placa toque um ponto para cada dente. E quando a gente faz reajuste, a gente modifica a posição desses pontos para que o paciente volte a ter uma nova posição, né, de toque dos dentes na placa, volte a ter uma nova adaptação ali e a gente volte a ter esse efeito de curto prazo aí nos pacientes para diminuir, para controlar essa parafunção de apertamento, ok? Então, a gente pode falar que tem essa evidência de melhorar a curto prazo, tá bom? A gente não tem como, botei uma placa, deixei o paciente ad eterno por causa de uma parafunção ou de uma DTM muscular, a gente esteja tendo uma eficácia dessa placa. Agora, para a DTM articular, não. Essa DTM articular, essa placa, ela diminui a carga que chega para essa articulação. Então, por isso também que esse artigo demonstrou que a partir do momento que os pacientes que tiveram uma maior melhora quando usa a placa estabilizadora no grupo da DTM articular, essa melhora foi substancial. Esses pacientes melhoraram porque houve uma redução da carga da parafunção que chega na articulação temporomandibular desses pacientes, ok? Tá? Então, aqui está falando dos resultados, todo mundo entendeu, gente, que eu voltei aqui para falar? Então, no grupo de DTM muscular, todos os pacientes melhoraram, tá? Independente de qual tipo de terapia, de qual placa ele estava utilizando, provavelmente isso aconteceu porque existe um início de um tratamento, então a relação de confiança do paciente em relação ao profissional, ou a própria placa serve como lembrete. Qualquer dispositivo que eu coloque na boca na hora que eu vou apertar, eu estou lembrando que eu não posso apertar. Então, ele é um mecanismo que a gente chama, né, de não, igual quando você tem, por exemplo, uma azeitona numa empada que você começa a mastigar, tem algo diferente, você tira, você para de mastigar. Se eu boto um giguezinho ou uma bolinha na boca, qualquer coisa que eu coloque na boca num primeiro momento, o paciente tende a deixar de fazer o apertamento. Então, essa placa placebo, ela pode servir também como um lembrete para o paciente que ele não deve fazer o apertamento, ok? Então, essas podem ser uma das explicações pelos quais qualquer paciente, tanto numa terapia controle quanto a terapia com a placa estabilizadora, melhorou em relação ao paciente do grupo, quando a gente compara com o grupo articular, que aqueles que melhoraram mais foram os pacientes que realmente tinham a placa estabilizadora. E aí, eu não sei se nessa parte vocês conseguiram me ouvir, então vou repetir. Quando você pergunta para os pacientes do grupo articular se eles querem trocar de grupo, né? Ou seja, se eles querem trocar, se eu pergunto para o grupo controle que recebeu a placa placebo, se ele quer trocar para o outro grupo, só lembrando que os pacientes dos estudos, eles não sabem a que grupo eles pertencem.
se eles pertencem ao grupo placebo ou se eles pertencem ao grupo experimental. Mas quando você faz essa pergunta para o grupo controle, eles querem trocar para o outro grupo, que seria o grupo experimental. Por quê? Porque eles acham que eles vão melhorar mais. E realmente, eles são do grupo placebo, eles não tiveram a mesma melhora que o grupo experimental. E quando esses pacientes trocam, eles têm a melhora maior. E quando você pergunta para o grupo do grupo experimental se eles querem trocar, eles não querem trocar, porque a melhora deles já foi excelente, já foi substancial, eles não querem trocar de grupo, ok? E aí, lembrando que eu também falei isso, não sei se vocês ouviram, em relação à cronicidade dos tratamentos, dos pacientes. Quanto mais tempo, né, entre de 3 a 6 meses, esse paciente já passa a ser um paciente crônico, por exemplo, um paciente de dor. E aí, quando o paciente ele passa a ser um paciente mais crônico, a gente tem um prognóstico diminuído também em relação à melhora desse quadro de dor com o uso da placa. Tá? Quando é um paciente de um problema agudo, ele tem 15 vezes mais chance de melhorar do que um paciente crônico. Por quê? Porque ele já tem uma sensibilização do sistema nervoso central. Então, quanto mais tempo de dor, a terapia local ela tem menos efetividade do que um paciente que já tem uma sensibilização do sistema nervoso central. Então, nesse caso de pacientes que têm sensibilização, a gente precisa também ter outros tratamentos em conjunto, ok? Tudo bem, gente? Professora, uma parte que acho que travou um pouquinho, eu não consegui entender. O uso da placa estabilizadora foi testada na DTM muscular. Oi, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Parou de novo. Peraí, só um minuto. Vocês estão me ouvindo de novo? Travou. Sinal... Agora sim. Mas aqui também tá me dizendo que tá instável de novo. Deixa eu tentar ver aqui de novo se tem alguma coisa aqui na sala, porque eu já troquei de rede. Não sei se tem a ver. Eu abri a outra porta aqui que eu fechei por causa do meu filho não atrapalhar a aula, mas vou ver se pode ser isso. Não sei se tem relação. Melhorou? Parece que sim. Vamos ver. Vai, me diga. Foi eu. Professora, que está falando de estudos com a placa estabilizadora, e ela foi testada com ambas as DTMs, né? Pelo que eu entendi, né, com a Na DTM verdade, foram muscular e com a dois articular. estudos, tá? 2 estudos que mostram a eficácia da placa. Na verdade, foram 2 estudos pequenos. Existe um problema porque não foi um estudo único, mas quando você testou na DTM muscular, a gente criou dois grupos. O grupo controle, que usou a placa placebo, e tem o grupo experimental, que usou a placa estabilizadora. E aí foi um estudo que foi feito no DTM muscular. E o grupo articular, um outro estudo que usou só pacientes que tinham diagnóstico de DTM articular, ele usou placa estabilizadora e placa placebo também. Nos resultados de ambos os tratamentos, na verdade, ambos não, quando a gente pega só os resultados do grupo muscular, ambos os grupos, tanto o grupo controle quanto o grupo experimental, teve uma melhora da dor de DTM muscular. E quando a gente compara com a DTM articular, apenas o grupo experimental, ou seja, o grupo que teve o uso da placa estabilizadora, teve uma melhora. Entendeu? Então, na DTM muscular, ela teve uma melhor eficácia comparado com a DTM articular. Não. Então vamos lá, vamos voltar. Quando a gente fala esquece o grupo, os estudos. Quando a gente fala num grupo, eu pego todos. Nós somos aqui um grupo o grupo de DTM muscular. Todo mundo aqui tem uma DTM muscular. Eu separo o grupo A e o grupo B, dou para o grupo A uma placa estabilizadora que seria a ideal, tá? E pego o grupo B e dou uma placa placebo, que é aquela placa que não tem a oclusal. Tudo bem?
deixo eles usando lá, se eu não me engano, foi 24 horas durante 8 semanas. Passou esse tempo, eu fui reavaliar o uso da placa nos 2 grupos. No grupo muscular, nesse grupo A o grupo A e B dos pacientes que tinham DTM muscular, do estudo do grupo muscular, todos os pacientes, tanto aqueles que usaram a placa estabilizadora, tanto aqueles que usaram a placa placebo, melhoraram das suas DTMs. Por que isso? Porque eu expliquei para vocês que na DTM muscular a placa ela tem um papel pequeno, na verdade. Se a gente consegue associar essa DTM muscular a alguma possível parafunção, por exemplo, de apertamento dentário, esse paciente pode melhorar pelo simples fato de você ter posto algum dispositivo na boca que fez com que ele lembrasse que não podia apertar os dentes e ter melhorado dessa parafunção e ter melhorado da dor. Esses pacientes podem ter melhorado porque eles iniciaram um tratamento. O simples fato deles saberem o que ele tem e eles iniciarem um tratamento de confiança com um profissional já foi o suficiente para eles melhorarem daquele diagnóstico. Isso mostra que a placa estabilizadora por si só numa DTM muscular, ela não tem um papel de tão relevante, ela não é fundamental, ela não é tão importante para o tratamento da DTM muscular. Entende? Porque provavelmente ele melhorou porque ele começou um qualquer tratamento. Pode ser que ele piore daqui a algum tempo. Tanto é que a melhora foi igual para os ambos os grupos. Se eu pergunto para um paciente do grupo controle, do grupo muscular, se ele quer trocar para o grupo experimental, ou se eu pego o paciente do grupo experimental e pergunto se ele quer trocar para o grupo controle, todo mundo quer trocar, porque eles não tiveram uma melhora tão importante. Eles acham que eles vão melhorar quando eles trocarem de grupo. Quando eu comparo, eu pego o nosso grupo, todo mundo aqui tem DTM articular exclusivamente. Separo o grupo A e o grupo B. O grupo A usa a placa estabilizadora e o grupo B usa a placa placebo. E eu avaliei depois, o grupo que usou a placa estabilizadora teve uma melhora muito maior do que o grupo que não usou a placa estabilizadora no grupo de DTM articular. E aí entra o fato da redução da carga articular, do apertamento, por exemplo, que você tira a carga da articulação e você leva uma carga diminuída para a articulação. Isso vai fazer com que esse paciente tenha uma melhora. E isso também tem relação, gente, com a cronicidade. Quanto mais tempo de dor, tanto articular quanto muscular, eu tenho um pior prognóstico em relação ao uso da placa estabilizadora. Porque quanto mais tempo de dor eu tenho, mais ação no sistema nervoso central, mais ativação dos neurotransmissores em relação no sistema nervoso central, para que eu consiga reverter um quadro crônico simplesmente com um tratamento local, um tratamento periférico. Tá? Isso também acontece com as DTMs musculares. Por que em alguns casos eu tenho uma melhora maior, eu posso indicar uma placa estabilizadora numa DTM muscular? Quando eu tenho um problema local, um problema de pouco tempo. Quando eu tenho um problema de mais tempo, que já tem uma ação no sistema nervoso central, que é a grande maioria dos casos da DTM muscular, a minha placa ela vai ter uma pequena efetividade, ela vai ter pouca eficácia no meu tratamento, um prognóstico ruim em relação à minha terapia. Então, eu já sei que ela, por si só, não vai ser tão eficaz. E quando eu uso a placa, porque o paciente tem uma DTM muscular e a gente também diagnosticou um apertamento dentário, por exemplo, eu sei que esse prognóstico, essa eficácia, ela vai ser também de curto prazo. Por quê? Quando passa, o que a literatura mostra é que quando a gente chega perto de 2 meses, esse paciente ele já se adaptou àquela nova posição. Quando eu boto a placa, a gente não explicou lá no início que eu tenho... eu busco tirar aquela estabilidade oclusal que o paciente morde, porque eu tenho uma superfície lisa. É uma superfície que tende a tirar aquela estabilidade oclusal e tenta buscar a estabilidade ortopédica. Eu tenho um aumento da dimensão vertical por causa da espessura da placa. Nós vamos ver no enceramento que essa placa vai ter uns 2 milímetros de espessura posterior. Esse paciente ele se adapta a essa condição. Então, passando um prazo de aproximadamente 2 meses, ele passa a perceber a placa como sendo seus próprios dentes. Então, essa eficácia de curto prazo também é perdida. Então, quando eu tenho pacientes que eu tenho placa estabilizadora, DTM muscular, eu tenho como na minha terapia e que eu indico placa, eu também preciso fazer um reajuste dessa placa com uma periodicidade menor.
Ficou mais claro, gente? Ou quer que eu explique de novo? Pode perguntar. Não, ficou muito mais claro, assim, é que essa parte que eu tinha entendido que a placa por si só que tinha essa importância, mas agora que você explicou que te lembrava que não podia fazer o apertamento, ficou mais claro para minha mente Na agora. verdade, é uma terapia, é como se a gente explica, tá? O que é importante aqui é vocês entenderem que ela é mais importante, ela tem uma eficácia maior nas DTMs articulares que na DTM muscular, tá? Ficou claro mesmo, gente? Ficou assim. Então, como prognóstico, o aumento da probabilidade de obtenção resultado de sucesso com redução de dor maior que 70%, que eu acabei de falar em relação à cronicidade, ocorreu quando o tempo de início da dor foi menor ou igual a 6 meses. Então, quanto mais cedo eu inicio um tratamento de dor, melhor o meu prognóstico, principalmente se for com placa estabilizadora, tá? Então, quanto mais crônico o caso, pior o meu prognóstico. Eu espero que esse paciente não vai ter, não que eu não vá indicar, mas provavelmente só essa terapia não vai ser suficiente para reverter o quadro do meu paciente. Tudo bem? Essa aula de placas é bem curtinha, eu tento passar o básico para vocês entenderem o mecanismo de ação, entenderem o que é redução de carga articular, quais eram as terapias em relação a interferências oclusais, do porquê que se acreditava que a placa melhoraria quando a gente eliminava o contato, quando a gente queria fazer, era uma visão mais oclusionista, essas são algumas das teorias que se explica os mecanismos da placa estabilizadora. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Porque aí eu vou entrar na parte prática. Tudo bem? Ok. Por enquanto tá tranquilo. Eu acho que tá tranquilo. Quando começar a estudar, que a gente começa a ver antes, tá? Mas se vocês começarem a estudar logo, a gente tem tempo de tirar dúvidas. Lembrem disso, tá? Vamos às placas estabilizadoras da parte prática. Nós vamos, já anotem aí todo o material, essa aula vai estar lá no Moodle também, então vocês podem abrir ela para separar o material. Lembrando que vocês não podem não ter nada, gente. Vamos lá, a gente precisa ter tudo para não ter desconto de nota de nada. Nós vamos usar os modelos que vocês já montaram. Nós vamos precisar de um lápis, eu prefiro até que seja uma lapiseira, porque a lapiseira tem uma ponta fininha, é melhor para que a gente possa desenhar essa placa. Nós vamos fazer a demarcação dos limites dessa placa, tá? A gente vai delinear ela, prestando atenção no que a gente chama de equador protético. Então, a gente vai pegar a parte mais convexa do dente e vai fazer e vai traçar a linha onde vai ser a delimitação dessa placa. Se eu coloco muito para cervical, o que vai acontecer? Vocês devem estar tendo aula de anatomia dentária, vocês sabem que o dente ele tem uma convergência. Se essa minha placa vai além do equador protético, ela vai entrar, a gente vai inserar ela e depois vocês não vão conseguir tirar a placa do modelo, porque ela está convergindo para uma área mais retentiva e quando você sobe ela vai estar para uma área maior, então você não consegue remover essa placa, tá? Então a gente precisa pensar nisso. Então nós vamos pegar um lápis, nós vamos demarcar essa parte do equador protético. Se você pega uma parte mais convexa e passa uma lapiseira, você vai marcar essa parte mais convexa. Eu passo um lápis aqui, eu consigo marcar. Eu vou fazer a demarcação de todo o limite dessa placa, ok? Tanto pela vestibular quanto pela palatina. Delimitei todo o desenho da minha placa, ok? Professora, licença, é porque a tela tá travada. Gente, eu tô ficando nervosa já aqui. Já mudei, já fiz tudo. Não tem... Professora, desliga a câmera, talvez melhor. Oi? Eu vou mudar de Talvez novo. se você desligar a câmera. Acho que não. Deixa eu mudar aqui. É porque eu tenho outra rede. Eu já mudei aqui. Deixa eu ver. Se cair, vai voltar.
Voltou? Não, A tela continua. ainda tá travada. Pra mim tá travado. Tenta descompartilhar e voltar de novo, Eu professor. vou tirar. Vocês estão me vendo? Estou me mexendo? Estão vendo as slides? Sim, Não, dá pra ver estamos te sim. vendo. Foi? Agora foi. Ó, então eu falei, vocês viram, vocês acompanharam essa parte do equador protético e da delimitação do equador protético. Não, isso daí travou tudo. Travou de Já novo? estava travado. Não, porque já estava travado Ah, antes. tá bom. Na verdade, isso tudo, eu vou voltar aqui. Tudo que eu mostrei é a mesma coisa. Eu estava falando o tempo inteiro da demarcação dos limites dessa placa, tá? A gente vai utilizar o equador protético, que é a parte mais convexa do dente. A partir dali, o dente tem uma convergência. Se eu insero a placa para a parte convergente, depois vocês não conseguem retirar a placa do meu modelo. Então, vocês vão fazer a delimitação de todo o equador protético, que é essa parte mais convexa, com uma lapiseira para que a gente possa fazer o enceramento dessa placa. Todo mundo foi até aqui? Sim. Então, ó, só estou mostrando como vocês vão fazer em relação à demarcação. Depois disso, vocês vão precisar de um pincel. E lá no laboratório vai ter o Cell Lac e a gente vai isolar esse modelo. A gente vai passar Cell Lac em todo o modelo superior, tá? A gente vai esperar secar e depois a gente vai aplicar mais uma camada, espera secar e nós vamos aplicar 3 camadas de Cell Lac, ok? Depois disso, nós vamos misturar cera 7 e cera 9. Lá na faculdade tem uma colher, né, para derreter cera. Nós vamos fazer a proporção sempre o dobro de cera 7 para a quantidade de cera 9. Então, se eu colocar uma lâmina de cera 7, eu vou colocar meia lâmina de cera 9. Se eu colocar uma lâmina de cera 9, eu vou colocar 2 lâminas de cera 7. Isso é só para melhorar o ponto de fusão para que a gente possa trabalhar melhor com essas 2 ceras no modelo, tá? Então, é importante que a gente faça essa diluição para trabalhar de uma maneira melhor no laboratório. Vocês vão precisar, eu prefiro uma espátula 31, vocês têm, que é um pouquinho maior, mas pode ser uma espátula 7 ou uma 31, eu recomendo que vocês tenham as duas, porque é mais fácil também da gente inserar essa placa. Nós vamos deixar a cera derreter, quando ela estiver líquida, a gente vai pegar essa cera líquida e começar a distribuir na parte do modelo que nós demarcamos. Pode escorrer, nós estamos num momento que a gente não vai poder soprar, né? A gente tem essa mania de querer soprar a cera para ela endurecer mais rápido, mas nós não vamos poder fazer isso, então isso vai fazer com que escorra a cera mais rápido, de maneira mais... que vai acontecer isso mais vezes, vocês vão acabar sujando um pouco o modelo, mas como vocês isolaram, a gente vai conseguir limpar depois esse modelo. Então, a gente vai preencher essa parte que nós delimitamos. Eu oriento vocês que vocês façam por parte. Escolham primeiro o lado direito, depois o lado esquerdo, depois a parte anterior. Não saiam distribuindo cera de maneira aleatória, porque a gente vai acabar tendo uma dificuldade maior de ajuste e de melhora desse enceramento no laboratório. Então, ó, preencham todo um lado, parte vestibular, parte lingual, parte oclusal. Depois eu vou para outro lado, ó, preencho vestibular, oclusal e lingual. Preenchi tudo, vou para a parte anterior e faço uma ferradura. Não sei se tá bom de altura, aí a gente vai testar ainda, mas pelo menos eu faço o grosso, sim. Eu faço uma ferradura, preenchendo toda a parte vestibular, palatina e oclusal desse paciente. Nessa hora, eu volto com ele para o meu articulador. Ou eu posso também recortar os excessos. Lembra que eu falei para vocês que vai escorrer? Então, nessa hora, eu posso cortar com uma Lecron. Então, olha, já falei mais um instrumental. A gente vai precisar de espátula Lecron, espátula 7, espátula 31.
Com a Lecron, eu vou recortar essa placa nesse local todo que eu desenhei. E vou deixar apenas o contorno, ó. Tiro todo o excesso no lápis que eu coloquei. E aí eu posso voltar com esse modelo para o meu articulador. Eu prefiro que vocês façam isso sem ela estar no articulador, porque é mais fácil para vocês manipularem o modelo e também não suja o articulador todo. Então é melhor fazer com o modelo na mão, tá? Voltei para o meu modelo, para o meu articulador, para eu agora vou testar a altura. Lembra que vocês montaram o modelo no articulador e vocês, para montar o modelo inferior, vocês aumentaram o pino de vocês? Eu falei, aumenta o pino em 2 ou em 3 e vocês não vão mexer mais na altura desse pino. Vocês lembram disso? A gente aumentou em 2, se eu não me engano. Não foi isso? Então, vocês vão manter esse pino nessa altura aumentada. Por quê? Esse espaço, quando vocês tiram o registro em cera que nós fizemos e mantém o articulador naquela altura que nós deixamos, é aquela espessura de 2 milímetros da cera que vocês vão encerar essa placa. Então, a importância também dessa placa estabilizadora que eu mostrei lá para vocês é que ela tem que ser lisa e espessa. Então, elas têm que ter pelo menos 2 milímetros para que aquela questão de diminuição da carga da articulação seja eficaz. Eu preciso de 2 milímetros de espessura dessa placa, tá? Então, eu volto lá com o meu modelo, boto a minha cera lá e aí eu vou fechar o meu articulador até que o pino toque a mesa. E nesse momento que o pino tocou a mesa, os côndilos eles têm que estar tocando as paredes da fossa. Então, vocês vão olhar lá. Se o meu pino tocou a fossa, mas o meu côndilo saiu da fossa, não está correta, porque vocês estão fazendo uma báscula. Então, eu tenho que fechar o meu articulador, o pino tem que tocar na mesa e o meu côndilo tem que estar na minha fossa. E aí, ó, eu vi que a minha placa está muito espessa, está muito grossa. Eu vou pegar a minha Lecron e vou tirar o excesso da minha... Deixa eu só voltar aqui, vocês vão tirar o excesso. Só para vocês visualizarem aqui, ó, tá tocando, vocês estão vendo? Aqui tá muito fundo. Mas esse lado aqui não tocou direito. Então, esse lado aqui tá faltando cera. Então, eu vou aplicar cera nessa parte que não tocou e vou remover da parte que tocou. Então, tô reaplicando aonde precisa. E aí, eu volto pro meu articulador. Pino tocando a mesa, côndilos na fossa. E aí, ó, só tá tocando agora o posterior aqui. Quando tem um ponto muito alto e eu não preciso mais colocar cera, eu posso tirar só onde está alto para que todos os outros pontos apareçam. Então, eu vou lá com a minha Lecron e desgasto aonde está alto. Quando eu já tiver aparecendo os toques de todos os dentes, eu vou com outro pincel e boto talco. A gente precisa ser com um pincel, porque sem esse pincel o talco ele não espalha. Aí eu não consigo visualizar bem os pontos de contato, tá? Então aí eu consigo tocar de novo, ó. E aí eu consigo ver, tá vendo aqui, ó? Contato, 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 contato. Eu vou começar a desgastar esses contatos mais fortes até que eu tenha um pequeno ponto para cada elemento dentário. Ó, eu vou fazendo ajuste até que eu tenha um ponto para cada dente. Tudo bem? Então, eu faço um preenchimento geral, depois eu fecho o meu articulador para ver se eu botei cera suficiente ou não, tiro a cera da onde está mais alta, onde eu coloquei mais cera, e ajusto essa minha placa até que eu tenha um ponto suave para cada elemento dentário. Depois disso, eu vou isolar o meu modelo inferior, eu vou isolar o meu modelo inferior, tá? Principalmente a região dos caninos, porque eu vou fazer agora as guias da minha placa. Nós vamos inserar só as guias caninas, eu não vou fazer a guia anterior com vocês. Então, eu vou fazer o isolamento dos meus caninos. Aí eu volto com o meu articulador e vou fazer um preenchimento de cera na região do canino. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho o meu canino, eu vou pegar cera líquida de novo e vou colocar
na ponta do meu canino e fazer um aumento de volume aqui para minha vestibular. Então, eu parto da ponta do meu canino até a parte externa, mais externa aqui da placa, fazendo um plano inclinado. Eu vou demonstrar isso para vocês lá na prática, ó. Aí eu faço um aumento de volume aqui de cera. E aí eu vou fazer um teste na lateralidade. Quando eu faço lateralidade e desocluo pela minha guia canina, tem que desocluir os dentes posteriores. Não posso ter interferência nem do lado de trabalho, nem do lado de não trabalho. Se tiver interferência, eu vou lá e ajusto o local que está tocando ou aumento a minha guia se ela estiver muito pequena. Ajusto a minha interferência com a Lecron, tiro o meu ponto e aí a minha lateralidade está aqui. Ó. Tá? Placa ajustada, eu tenho que ter todos os pontos e tenho que fazer a minha lateralidade sem que haja pontos posteriores de interferência. A trajetória aí de desoclusão. Eu acho que vocês vão precisar... Eu preferi passar essa aula aqui para vocês porque eu acho mais fácil de vocês terem tempo para a gente fazer a parte prática. Quando vocês virem a aula da Fabiana, é uma aula de pontos de contato, mas da oclusão mesmo, dente contra dente, né? Na verdade, vocês vão ver exatamente aonde os dentes ocluem e quais pontos de contato os dentes precisam ter. E vão ver também as trilhas de escape, quando você faz protrusão e lateralidade, por onde os dentes precisam passar entre eles, se é pela fossa, se é pelo sulco. E aí vocês vão ver melhor e talvez entendam melhor esses pontos de contato e essas guias de desoclusão. Mas a placa, basicamente, a gente vai ter um ponto de contato na placa para cada dente, para cada cúspide a gente vai ter um ponto. E quando você fizer a lateralidade, a gente vai fazer a guia por excursão da guia do canino que nós fizemos aí. Eu excursiono minha mandíbula pelaquela guia e eu não posso ter interferência posterior, tá? Quando eu removo essa placa do meu modelo, a gente tem essa visão por dentro e aqui a visão oclusal. Tá? Nós não vamos fazer nenhum alívio interno, porque nós não vamos incluir, depois que eu insero a placa, a gente inclui essa placa no laboratório em resina acrílica. Hoje existem também as placas impressas, a gente pode fazer um escaneamento do paciente, fazer um enceramento dessa placa que vocês vão fazer manual virtualmente, e aí a partir desse enceramento virtual eu posso imprimir essa placa também. Mas para que a gente possa fazer o enceramento virtual, também os princípios são os mesmos. A diferença é que ao invés de usar cera, eu uso o mouse do meu computador para fazer o incremento dessa cera virtual, tá? Hoje, até lá na clínica, a gente já pode fazer esse tipo de tratamento, porque a gente tem um scanner na faculdade e após a gente faz esse escaneamento, aí eu faço o desenho virtual dessa placa, a gente imprime as placas estabilizadoras, tá? Existe uma outra técnica de enceramento que parece fácil, mas eu particularmente não gosto muito, porque como a gente faz uma placa grossa de 2 milímetros, uma única cera não é suficiente. Então eu acho que essa técnica é boa para quando as pessoas fazem uma placa fina, mas que não é o adequado. Então quando eu faço uma placa mais espessa, eu teria que ter várias lâminas de cera para fazer esse tipo de técnica. E aí, como uma cera não gruda na outra, quando a gente vai fazer ajustes, acaba que você tem várias camadas. Então por isso que a gente não orienta esse tipo de técnica, mas ela existe. Eu recorto a minha cera, plastifico ela e aí eu encapo esses meus dentes. Então aqui eu fiz isso com uma única lâmina. Agora, quando eu tenho várias lâminas para eu poder ter a espessura que a gente quer, eu acabo não tendo adesão entre essas lâminas. Eu plastifico e aí eu ocluo, tenho ali as edentações e faço os ajustes como eu fiz na outra. Parece muito simples, mas não é tão simples assim por várias camadas de cera que a gente vai ter, tá? Então a juntar a cera, deixar ela líquida e aí encerar aumentando, fazendo até ela chegar num volume adequado para mim, vai ser a técnica que nós vamos utilizar, tá? Eu sei que parece difícil porque vocês não viram nada ainda,
mas eu dei uma explicação geral do que nós vamos fazer. Eu quero que vocês vejam as outras aulas de ponto de contato, de trilhas de escape, como é uma aula que é assíncrona. Vocês podem fazer perguntas também, tirar dúvidas sobre essas aulas que a gente vai tirar. A professora Fabiana está de licença, ela teve neném, mas ela pode responder lá no Moodle, se quiserem falar comigo também, eu posso tirar dúvidas de vocês, tá bom? E aí a gente, daqui a uma semana, não, 2, né, a gente tem a parte prática. E aí a gente tem o presencial também para tirar essas dúvidas todas de vocês, mas eu espero que vocês, na semana que vem, que a gente não tenha aula, possam tirar dúvidas pelo Moodle. E se for necessário, a gente marca algum encontro para tirar dúvidas também. Tudo bem? Sim, Tudo bem. professora, Bem. uma dúvida. Pode O falar. plano de cera para fazer prótese tem alguma coisa a ver com isso ou não? Não, o plano de cera que vocês vão fazer para fazer dentadura, né? Para fazer o plano para montagem dos dentes, tá? Aí você Entendi. faz aquele plano para que você possa fazer a montagem dos dentes para prótese. No nosso caso, não. Nós vamos encerar mesmo. Essa cera vai cobrir totalmente os dentes e não vai receber nada em cima. Entendi. Obrigada. Nada. Professora, a cera 7, a cera 9 a gente leva ou a faculdade vai dar lá? Então, assim como eu parei de compartilhar, não foi? Pra Sim. te Parou. compartilhar, mas tá continuando Mas tá gravando, professora. gravando. Não, gravando tá. Eu não parei de gravar ainda, não. Então, desculpa, o que você me perguntou? Me perdi. Se a gente precisa levar a cera 7, O material de consumo tem todo na faculdade, vai ser igual foi para o articulador. Vocês só não podem levar para casa. Então, assim, terminou a prática, querem fazer algo em casa, querem complementar, querem refazer, não terminaram, precisa ter. Aí vocês vão precisar do material para fazer em casa. Nós vamos ter 2 aulas práticas presenciais. Quem terminar tudo em uma não precisa ir na outra, mas a gente tem 2 dias para fazer a aula toda. Mas caso vocês queiram fazer algo em casa, aí vocês precisam do material. Lá tem tudo. Eu só preciso que vocês levem os instrumentais, o pincel, tá? E vocês podem ter também uma meia fina para acabamento, se quiser depois para dar um polimento na placa, se for o caso. Então é pincel, Lecron, espátula 7, espátula 31, de cabeça aqui, acho que é o articulador, o modelo e o EPI, tá? Óculos de proteção, jaleco, ok? Então muito parecido com as coisas de anato-dental, então É basicamente basicamente a mesma dentais que coisa. vocês vão usar mesmo na anato dental. Só que eu não sei se na anato dental vocês usam espátula 31, eu acho que não. Porque vocês vão usar para o enceramento aquele outro instrumental de gotejar. Tá? Não esqueçam, porque normalmente vocês levam só a espátula 7. E a espátula 31, que é maior, ela é mais fácil para encerar a placa, porque a placa é maior. Então, é mais fácil a gente distribuir a cera. Letícia, o Oh. pincel que tá na lista tá o, Pode eu ser acho que é o qualquer um. número A. Então tá Ah. bom. Tá joia. Tá joia. Eu até esqueci, eu já tinha pedido para trocar. Eu peço um pincel pequeno, porque se vocês levarem um pincel muito grande, não tem necessidade de nenhum muito fininho. Pincel intermediário para a gente conseguir só pincel, a gente vai passar o Cel-Lac e a gente vai usar ele para botar o talco na placa para fazer os pontos de contato. Qualquer pincel que vocês tenham, ele é bem-vindo, desde que não seja muito grande nem muito pequenininho, senão não adianta. Ah, tá joia. Obrigada. Tá? Mais alguma dúvida de material, gente? Professora, aconteceu meio que um desastre, que meu articulador... Eu posso parar aqui, gente, porque aí senão fica muito longo para quem for assistir, né? Deixa eu parar aqui.